Eu quero saber quem tá animado pra amanhecer o dia hoje nessa terça-feira de carnaval. Sei o que devo fazer. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer. Realmente minha primeira vez puxando um bloco, né? Bloco sertanejo em Salvador, uma emoção muito grande. Uma responsabilidade muito grande, que a gente tá lá no meio dos feras, né? Então a gente tem que botar a turma pra dançar também, botar a turma pra fazer uma festa junto com a gente, mas um carnaval sertanejo. A gente misturou música sertaneja com a batida de axé. Era eu, João Bosco Vinícius, Guilherme Santiago, Fernando Sorocaba, botando o bicho pegar lá. E hoje aqui em Paulínia, minha primeira vez aqui em Paulínia, um dos maiores carnavais aqui no interior de São Paulo. A galera tá de parabéns, estrutura maravilhosa. A micareta sertanejo foi uma coisa que eu tive a alegria de criar desde a época do Tradição, né? A gente gravou 2 DVDs em cima de um trio elétrico, e é uma coisa que realmente deu certo, porque hoje pelo Brasil todo as duplas e artistas sertanejos tocam em cima de trio, fazem essa mistura do sertanejo com axé, e é uma coisa que está dando certo, é uma coisa que está crescendo cada dia mais, com certeza vai dar o que falar aí pelo Brasil. A boca mata o meu desejo, nem que seja só por hoje. Na verdade o meu estilo, ele é já um estilo mais pra cima, né? E se o beijo me liga, amanhã sei lá, fugidinha, todas essas canções aí que graças a Deus a galera curte e pode dançar bastante. Então o meu estilo tem a ver já um pouco com esse lance de carnaval. Aí eu acabo misturando mais algumas coisas e trazendo nos shows de micareta, também canto músicas de axé, dos grandes artistas. A gente acaba misturando tudo pra ficar um show bem bacana e bem pra cima. Eu não dei valor no seu amor, joguei limpo com seu coração, mas eu tô curtindo. Os Mamonas Assassinas, quando eu tinha 14 anos, 15, eu tocava numa banda e a gente era uma banda regional que tocava sertanejo, mas tinha uma parte do nosso show que a gente tocava praticamente o disco inteiro dos Mamonas e a casa caía, né? Eles foram uma banda única, algo único que aconteceu, uma explosão no Brasil, uma banda irreverente. Com certeza, eu acredito que daquela época pra cá eles influenciaram muito o som, e essa bagunça que eles faziam isso no palco também eu gosto de fazer. Então a gente pegou um pouquinho da reverência deles, com certeza. Os Mamonas ensinaram muita gente aí a fazer bagunça. O disco, na verdade, quem produziu, quem cuidou do disco inteiro foi eu, junto com o Dudu Borges, meu irmão Teófilo. A gente acabou, e também meu amigo Euler, né, que ajuda a gente aí nesse trabalho, grandes parceiros da gente, e a gente acabou criando juntos. Entregamos pronto já para Som Livre esse projeto, e a Som Livre abraçou desde a primeira vez que a gente teve a alegria de conversar com eles e fechar. Eles deram liberdade total para a gente fazer o nosso projeto. Michel Teló, o que o Michel Teló quer cantar, a identidade do Michel Teló, o que o Michel Teló quer fazer. Então a gravadora deixou bem. Você tem que saber que é amor pra valer. No meio do ano aí a galera pode esperar que vai ter CD novo aí, Michel Teló, ou CD ou DVD, a gente ainda está estudando, já estou recolhendo o repertório, inclusive compositores podem mandar música aí pra gente ouvir, e a gente quer gravar música boa aí pra esse próximo disco, então a galera pode esperar no meio do ano, o bicho vai pegar. Sei o que devo fazer, o jeito é dar uma fugidinha com você, o jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro a gente foge, depois a gente vê.